Olá, pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou Maria Eunice Souza, astróloga de orientação psicológica. Também sou alinhadora energética e terapeuta de florais de Bach. Agora nós vamos bater um papo sobre a semana astrológica, que vai de 6 a 12 de julho. O que temos nesta semana? Quirón entrando em movimento retrógrado, temos Mercúrio voltando ao movimento direto e os dois ficam estacionários nas mesmas 48 horas. Também temos o início de um novo ciclo de Marte no dia 11 de julho e ainda temos também o Sol fazendo um trígono a Netuno. A gente começa essa semana numa energia de lua cheia e finaliza numa energia de lua minguante. Vamos olhar o que tudo isso significa? Como eu disse, nós começamos essa semana na energia da lua cheia. Essa lua que foi cheia também num eclipse parcial, penumbral da lua acontecendo em Capricórnio. Então, o que isso traz, como isso colore esse início de semana? Primeiramente, relembrando que nós estamos vivendo o ciclo de Câncer. O Sol está trafegando o signo de Câncer, chamando a nossa atenção, individual e coletivamente, para um período do ano em que a gente precisa se dedicar mais à nossa família, ao nosso ambiente doméstico, aquilo que é a nossa base, aquilo que nos estrutura para nós irmos para o mundo realizar o trabalho que precisamos realizar, qualquer que seja esse trabalho. Então, com o Sol em Câncer, a gente se volta mais para a nossa família, para os nossos vínculos afetivos, para a nossa autonutrição, realmente aquele tempo em que a gente cuida mais da nossa vida pessoal, da nossa vida privada. E agora, com a Lua ficando cheia, ela sinaliza um tempo de culminação deste ciclo. Então, a gente fica tempo demais ali imerso na nossa concha protetora, que é a nossa família, ou que pode ser literalmente a nossa casa, o nosso refúgio, e chega esse momento, a Lua vem sinalizar, olha, não acostuma demais aí nesse conforto doméstico, não. Ainda tem coisas que você precisa realizar no mundo lá fora. Ainda tem trabalho para fazer. Então, o momento da lua cheia é o ponto onde a gente precisa achar um equilíbrio na polaridade entre os dois signos que essa lunação acontece. Neste caso, nós estamos falando da nossa vida pessoal, privada, da nossa vida familiar, versus a nossa vida mundana, o trabalho, profissão, carreira, tudo aquilo que a gente realiza no mundo exterior. E essa ação que nós realizamos no mundo exterior, ela é embasada na nossa vida privada. É como uma árvore. O signo de Câncer representa as raízes. O signo de Capricórnio representa a copa dessa árvore. Quando a gente está de longe, a gente só vê a copa da árvore. Porém, se as nossas raízes não estiverem fortalecidas, bem nutridas e saudáveis, a copa dessa árvore não vai prosperar. Ela não vai florescer e muito menos frutificar. E em que condições essa lua cheia acontece? Aqui no mapa você está vendo o Sol no signo de Câncer, numa conjunção distante com Mercúrio, ainda retrógrado. A Lua está em Capricórnio e ambos, Sol e Lua, fazem quadratura a essa conjunção Marte-Quirón. Nós temos um início de semana que favorece a colheita, é a frutificação e a colheita. Essa colheita necessariamente é boa? Depende do que a gente plantou, né? A gente colhe o que a gente planta. Mas esse começo de semana traz sim várias tensões em função de essa lua cheia ter acontecido numa quadratura com Marte e com Quirón. Então, realmente é um período bastante belicoso, é um período muito irritadiço, de muita impaciência, que, na verdade, está apenas sinalizando um movimento que vai crescer nesses próximos meses, já que esse Marte em Áries vai ficar retrógrado, vai permanecer em Áries por 6 meses. Um movimento extremamente atípico, já que Marte normalmente fica apenas 40 dias num signo. Então, resumindo, esse início de semana tem muita irritação e muita impaciência no ar e a gente precisa, então, estar mais atentos aos nossos humores para que a gente não azede um pouco mais esse clima.
Outra coisa super interessante que acontece nesta semana é o asteroide Quiron, que estaciona para ficar retrógrado. Quiron é um corpo celeste que surgiu no fim dos anos 70. Ele é um corpo celeste híbrido, meio cometa, meio asteroide. Ele representa na astrologia o nosso senso de inadequação mais profunda, uma sensação de limites humanos. Ele tem uma relação muito forte com as limitações, inclusive físicas, em questões do nosso corpo físico. Geralmente representa uma ferida que precisa ser olhada, reconhecida, para que a gente possa aceitar e curar. Também representa um ponto de cura, potencial de cura, e também o exercício de uma grande empatia, porque com Quiron a gente sente que é imperfeito, a gente sente que tem problemas, e exatamente por sofrermos, a gente também tem uma facilidade maior para perceber, sentir o sofrimento do outro, se colocar no lugar dele. E é exatamente o exercício da empatia que nos ajuda a ser facilitadores de cura nas outras pessoas. Quiron também representa um ponto de muita fragilidade, de muita vulnerabilidade. É onde a gente se sente muito sensível, muito suscetível. É onde a gente tem vergonha. A gente tem uma sensação de que tudo está errado naquele ponto com a gente. Ele traz presente o complexo do outsider, aquele que se sente sempre um forasteiro, um não pertencente, um desajustado social. Onde a gente tem Quiron, a gente não se ajusta completamente naqueles grupos, naquelas situações, naquela área de vida. Então, ele traz essa sensação de desajuste, de inadequação, de vergonha. E muitas vezes a gente é mesmo colocado nesse lugar de bode expiatório em algumas situações bem complicadas. Ele também significa aquelas histórias que nós contamos para nós mesmos a respeito das nossas feridas, dos nossos sofrimentos, daquelas situações em que nós fomos vitimizados, aquelas situações mal explicadas na nossa vida. Então, a gente fica dando aquelas explicações. Mas tal coisa aconteceu, é por isso que eu sou assim, é por isso que é assado. Então, a gente fica repetindo essas histórias para a gente mesmo como justificativas para outras coisas que talvez não deem certo na nossa vida, para essa sensação de inadequação ou até de vitimização. E Quiron fica retrógrado, então, do dia 11 de julho até o dia 15 de dezembro de 2020. Então, a gente entra no modo revisão de todas essas questões e assuntos que eu acabei de mencionar. É um tempo favorável para a gente olhar mais de perto essas nossas feridas, essa nossa sensação de inadequação naquela área de vida onde Quiron vai estar retrogradando no nosso mapa. Ele vai retrogradar pelo signo de Áries, então você precisa olhar onde você tem Áries no seu mapa. É um tempo de a gente olhar também como está o exercício da nossa empatia em relação às outras pessoas e empatia em relação a nós mesmos também. E principalmente é um bom momento para a gente revisar essas historinhas que a gente conta para a gente mesmo, essa sensação de vitimização, de termos sido feitos de bode expiatório em algum momento na nossa vida. Então, a gente pode fazer uma revisão profunda, especialmente a respeito de como nós nos colocamos como indivíduos na sociedade, já que Áries representa o senso de eu, de individuação, de autonomia. E agora, nesse período de pandemia, a nossa autonomia, ela está bastante comprometida, porque a gente tem que pensar primeiro no coletivo. Então, com Quiron ficando retrógrado, a gente tem essa oportunidade de perceber realmente onde é que o nosso ego tem que se submeter. Esse ego que está, de fato, se sentindo vulnerável e frágil. Quiron vai ficar retrógrado do grau 9,26 até o grau 4,56 do signo de Áries. Se você tem planetas ou ângulos nesses graus, com certeza você vai sentir mais fortemente essa retrogradação de Quiron. E uma coisa muito interessante a respeito dessa retrogradação de Quiron é que ele estaciona e fica retrógrado no mesmo dia em que Mercúrio está voltando ao movimento direto. Então, com Quiron retrógrado por todos esses 6 meses, a gente tem uma boa oportunidade de olhar com mais cuidado para essas nossas feridas, tentar sanar essas feridas, trazer à tona o nosso curador interno, para ele trabalhar não apenas em nós mesmos, mas talvez, por extensão, que ele também exerça algum tipo de impacto positivo no mundo à nossa volta. E depois de termos feito toda essa revisão dessas historinhas que a gente conta para a gente mesmo, a gente pode ressignificar essas histórias. Tem uma coisa muito interessante que eu aprendi no meu curso de alinhamento energético. Quando a gente fala dos corpos energéticos,
que são os corpos que são trabalhados numa sessão de alinhamento energético, esses corpos energéticos são o quê? A resultante da experiência de viver. Quer dizer, quando alguma coisa acontece com a gente, digamos que um fato desagradável aconteceu com você, além de você experienciar as emoções, os sentimentos resultantes daquela situação que aconteceu, uma dor, um medo, uma raiva, o que seja, além de você experimentar todos esses sentimentos e emoções no momento, quando fato acontece, tempos depois, você, além disso, vai ter uma interpretação sobre o que aconteceu naquele momento. Então, um corpo energético se forma ao redor desse tipo de situação que ocorreu, das emoções que isso propiciou e ainda da interpretação que nós demos posteriormente a tudo aquilo que aconteceu. E Quiron tem muito a ver com isso. Essa interpretação que nós damos às coisas que nos aconteceram, especialmente aquelas coisas difíceis, sofridas, aquelas coisas que nos machucaram. E agora, com esse Quiron retrógrado, a gente tem a oportunidade de revisitar tudo isso e ressignificar, de modo que isso não precise continuar nos machucando tanto assim. Esse aqui é o mapa do momento em que Quiron fica retrógrado. Aqui a gente vê o asteroide Quiron numa conjunção muito próxima com Marte, regente de Áries. Isso aqui já sinaliza mais uma vez, pontua e fortalece a ideia de que o indivíduo se sente muito fragilizado, muito frustrado, muito inadequado nesse momento na humanidade. Aqui do outro lado a gente já vê Mercúrio estacionário ainda retrógrado. Os três em quadratura, Mercúrio, Marte e Quiron. O que me leva ao mapa do momento em que Mercúrio volta ao movimento direto, no dia 12 de julho. Então aqui nós vemos Mercúrio às 5h29 de Câncer, estacionário direto, e como eu já tinha pontuado, fazendo quadratura a Marte e a Quiron, e ainda recebendo a quadratura da Lua, essa quadratura que ficou exata algumas horas antes. Então, a gente tem aí nesses próximos dias e talvez semanas, porque Mercúrio leva um tempo, depois que ele volta ao movimento direto, ele leva um tempo para ganhar velocidade. E enquanto isso, Marte já está super acelerado, avançando por Áries. Então, a gente vai ter aí vários dias, algumas semanas, em que Mercúrio e Marte vão estar numa fricção constante. O que isso significa para nós? Um período de bastante tensão. Positivamente, a nossa mente está mais acelerada, mais ágil, os nossos pensamentos ficam mais diretos, ficam mais rápidos. A nossa comunicação tende a ficar muito mais impaciente, mais irritadiça, mais direta. E, consequentemente, há uma propensão maior a discussões, a conversas estando mais abrasivas, mais intensificadas. Então, nós temos um período em que as comunicações, de um modo geral, elas ficam muito aceleradas, muito impacientes, e, claro, com uma propensão maior a haver mal-entendidos, porque as pessoas não têm realmente tempo para se escutarem, não têm essa paciência para dar a devida atenção ao outro, e isso pode levar a situações bem chatas, bem intensas, bem pesadas. Particularmente porque, como já pontuado, a gente tem Quiron nessa história. Então, há uma tendência muito grande de a gente se sentir ofendido com muito mais facilidade. Nos meios de comunicação, há uma tendência também de a gente ter muito mais notícias, talvez sobre violência, sobre acidentes, especialmente acidentes de trânsito, já que Mercúrio também tem a ver com o tráfego, tem a ver com o trânsito de um modo geral. E Mercúrio, em tensão com Marte, a gente tem uma propensão muito maior ao longo desses dias e semanas de incidentes e de acidentes. Isso vale, inclusive, para nós individualmente, para as pessoas que dirigem, para as pessoas que estão na rua mais tempo, para elas estarem mais atentas à sua locomoção, à sua forma de trafegar pelos espaços públicos. Então, resumindo, Mercúrio volta ao movimento direto no dia 12 de julho, às 5h26, no horário de Brasília. Isso, obviamente, é uma boa notícia também, porque Mercúrio, regente das comunicações, das ideias e dos pensamentos, conclui agora essa fase de retrogradação e as coisas já começam a andar de uma forma um pouco mais fluida nesses próximos dias e semanas. Claro, ele ainda demora um tempo trafegando essa zona sombria de retrogradação. Como eu já tinha falado, depois que ele volta ao movimento direto, ele ainda leva um tempo ganhando velocidade para, de fato, estar na sua melhor forma. Portanto,
a gente ainda precisa ter um pouco de atenção nessa comunicação nos próximos dias e semanas. E aí, eu vou trazer de novo o mapa do ciclo de Marte, que está sendo inaugurado no dia 11 de julho de 2020. Eu sei que eu já tinha trazido esse mapa aqui outras vezes, mas é nessa semana que a gente tem esse novo ciclo de Marte se iniciando, exatamente no dia 11 de julho, às 9h18 no horário de Brasília. O que é que caracteriza esse ciclo de Marte, o início desse ciclo de Marte? É quando Marte atinge a declinação zero norte. Isso geralmente acontece quando Marte está trafegando o início do signo de Áries. Esse ciclo, ele dura aproximadamente 2 anos. E ele é importante na astrologia mundial, por quê? Porque ele pontua onde é que a ação acontece, como é que fica especialmente os avanços, a ação belicosa que é representada por Marte. E o que eu queria chamar a atenção é exatamente que Marte inaugura esse novo ciclo aqui, conjunto a Quiron, já tinha falado disso, quer dizer, Marte, que representa a nossa ação individual, a nossa força, a capacidade de realização, está conjunto a Quiron, um asteroide que representa um senso de inadequação, vulnerabilidade, fragilidade, especialmente quando trafegando o signo de Áries, o signo que representa o indivíduo. Principalmente porque esse Quiron está em super destaque, porque está estacionário, olha só. Junto, nós também temos, como eu já pontuei agora há pouco, Mercúrio, também estacionário, voltando do seu ciclo de retrogradação. Esse Mercúrio faz quadratura a Marte e a Quiron. Então, nós temos um ciclo de Marte que dura 2 anos, com uma energia muito belicosa entre Mercúrio e Marte. Então, temos uma revolução de Marte com Mercúrio e Quiron estacionários, congelados, o que dá um destaque muito grande para esses dois. O que pode significar também que são 2 anos em que os meios de comunicação ficam se sentindo talvez ameaçados. Há uma sensação de que o pensamento racional está num embate muito grande, uma sensação de conflito muito grande nas trocas intelectuais. Há muitos embates mentais, há muitos embates na educação, nos ambientes de ensino. Há um clima muito competitivo, tanto no ambiente de educação, quanto no ambiente de comunicação em geral. E ainda uma sensação de rivalidade, de disputas, de antagonismos nas relações fraternas, nas relações entre irmãos. A comunicação, quando temos Mercúrio e Marte em tensão, é uma comunicação que fica muito sarcástica, muito abrasiva, muito cortante. Ela é muito direta, não tem rodeios. E se por um lado é muito bom a gente ter uma comunicação direta, por outro lado, para ela se tornar de fato uma discussão e uma briga, é um pulo. Então, de fato, é um ciclo de Marte bastante tenso, bastante propício a muitas disputas, incluindo disputas entre países vizinhos, já que Mercúrio também, de uma certa forma, representa as nossas relações com as nossas vizinhanças. Então, a gente tem mais um ciclo de Marte começando agora no dia 11 de julho. Eu já escrevi sobre isso. Eu vou mais uma vez colocar aqui o link para o artigo que eu escrevi sobre esse ciclo de Marte. Aqui a gente vê novamente o mapa astrocartográfico deste ciclo de Marte que está começando agora em 2020 e que vale por 2 anos. Essas áreas circuladas em vermelho são as áreas onde há uma propensão maior a termos situações tensas eclodindo. Sejam situações tensas por questões bélicas, sejam situações tensas por fenômenos naturais ou outras situações geopolíticas. E você, se quiser realmente mais detalhes sobre esse ciclo de Marte, consulta lá o meu artigo, que eu vou colocar o link aqui nos comentários. Então, temos Mercúrio voltando ao movimento direto, Quiron ficando retrógrado, Marte começando um novo ciclo. E ainda temos o Sol fazendo um aspecto com Netuno. Então, o Sol vai fazer um trígono com Netuno, que é um aspecto de harmonia, é um ângulo de 120 graus. Os dois estão numa conversa muito harmoniosa, uma conversa de cooperação, de ajuda mútua. Porém, a gente não pode esquecer que o
quando o Sol faz trígono a um planeta de Marte em diante, esse trígono necessariamente representa que este planeta ou vai ficar retrógrado ou está voltando da retrogradação. No caso de Netuno, ele ficou retrógrado 2 semanas atrás, no dia 23 de junho. O Sol está em Câncer, Netuno está em Peixes. Então, esse trígono representa o quê? Do lado mais luminoso, um trígono Sol-Netuno vem falar de um tempo de idealismo, de solidariedade, de nós exercitarmos a nossa empatia, de movimentos filantrópicos, de nós estarmos mais compassivos, de termos mais gentileza, mais solidariedade, mais sensibilidade e também de exercitarmos muito mais a nossa criatividade, porque a imaginação, ela fica muito acentuada. A gente tem um período muito favorável para as artes, de um modo geral, para todo tipo de atividade criativa e também para todo tipo de atividade filantrópica, como eu já disse. Porém, como tudo tem um lado sombrio, a gente também precisa ter um pouco de atenção, porque é um período em que a gente está mais ingênuo, mais idealista, idealista no sentido negativo, a gente está mais crédulo, acredita em tudo que vê, uma tendência grande a estarmos com a vitalidade mais baixa, a entrarmos em movimentos muito escapistas, nos enganarmos, nos deixarmos levar por engodos, por histórias da carochinha, o nosso senso crítico fica um pouco comprometido. Ainda é um aspecto que favorece também nostalgia e saudade. Claro, como é um trígono, como é um aspecto de harmonia, há uma propensão a termos manifestados muito mais os aspectos de luz. Eu pontuei aqui esses aspectos sombrios em função, como eu disse, de Netuno estar retrógrado e de esse trígono representar exatamente esse ciclo de retrogradação. Essa retrogradação de Netuno, ela vai ter o seu ponto alto exatamente quando o Sol fizer oposição a esse planeta. E isso vai acontecer em setembro, quando o Sol estiver trafegando o signo de Virgem. De qualquer maneira, a gente tem um fim de semana bastante atípico, em que estamos mais sensíveis, estamos mais gentis, então a gente tem uma propensão maior à ajuda mútua, a estarmos mais cooperativos e mais solidários uns com os outros. E isso pode ajudar bastante a contrabalançar aquela belicosidade, aquela tensão muito forte, devido a nós termos esses aspectos tensos entre Mercúrio, Marte e Quíron também neste final de semana. E ainda no apagar das luzes deste domingo, nós temos a Lua entrando na fase minguante. Essa Lua minguante, ela acontece em aspecto com Lilith, que é o feminino sombrio, instintivo, e também com Eris, um asteroide, ou chamado planeta anão na astronomia, que representa a discórdia, que representa uma competitividade muito exacerbada. Então, a gente tem uma lua minguante que traz à tona aspectos do feminino, de muita competitividade, muito instintivo, e que também talvez aumente um pouco mais aquele clima belicoso sinalizados por Mercúrio e Marte. Positivamente, esses aspectos todos, eles também trazem muita energia. É uma energia que pode ser canalizada de forma construtiva, onde a gente bota muito a mão na massa, onde a gente pode realizar muitas coisas. Aliás, é uma ótima dica, quando a gente estiver muito irritado, quando a gente estiver muito impaciente e botando fogo pelas ventas, a gente pode arranjar alguma atividade produtiva para realizar, para a gente conseguir ter uma válvula de escape para toda essa impaciência, para toda essa irritação, de maneira que isso não precise ser atuado lá fora de uma forma destrutiva, inclusive para nós mesmos. Então é isso que nós temos nessa semana. Daqui para frente a gente vai ter sempre semanas bastante ativas, muito dinâmicas, com muitas movimentações. Em muitos momentos, isso vai significar uma tensão muito avolumada no nosso céu, especialmente, como eu já disse, conforme esse Marte for avançando por Áries, ele vai fazer aspectos tensos com a galera lá de Capricórnio. Então, a gente tem realmente um segundo semestre bastante cheio, bastante desafiador, mas trazendo também muitas oportunidades de nós darmos o nosso melhor. Nada na astrologia é por acaso, nada neste céu é por acaso, assim como essa Covid,
esse coronavírus não veio por acaso. Tudo que nos acontece traz sempre um potencial de crescimento. Sempre vem nos instigar a dar o nosso melhor. E a gente sabe, né? Às vezes, quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. Tem vezes que a gente só aprende do pior jeito, levando puxão de orelha. Então, nesse ano de 2020, a vida está nos dando um belo puxão de orelhas, para não dizer, e a gente pode sim aproveitar esse puxão de orelha para crescer, para melhorarmos como seres humanos, individualmente, coletivamente. Nada é por acaso. Tudo vem como oportunidade de aprendizados. E o que nós mais temos nesse ano de 2020 é aprendizado. Estamos na metade do filme. Vamos ver o que é que nos aguarda nessas próximas cenas. Então é isso que nós temos nessa semana. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigada pelo carinho da sua audiência, por me escutar. E se é a primeira vez que você está passando nesse canal, se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar sabendo toda vez que tiver alguma novidade. E se você quer saber quais os movimentos que Marte vai representar no seu mapa natal, em que casa ele vai ficar trafegando por 6 meses, super ativando, super dinamizando essa área da sua vida, manda um e-mail para mim, manda uma mensagem no WhatsApp e agenda uma consulta. Vamos olhar o que Marte está aprontando no seu mapa. Que tal? Vou aguardar o seu contato. E para você eu desejo a melhor das semanas, que seja dinâmica no melhor sentido possível. Até a próxima!